E aí, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos esquecer o pôquer como um simples jogo de cartas e começar a enxergá-lo como o que ele realmente é, um manual de guerra, uma verdadeira estrutura de combate estratégico. Essa frase, ela é a base de tudo que a gente vai conversar. É a grande metáfora que vai guiar nossa análise. Cada pecinha do jogo, na verdade, é um elemento num campo de batalha. Vamos entender como usar essa visão para tomar decisões de elite. Certo, vamos mergulhar nisso. Antes de qualquer guerra, o que um bom general faz? Ele precisa conhecer o terreno, os recursos e, claro, o tamanho do seu exército e do exército inimigo. No pôquer é exatamente a mesma coisa. E aqui está o pulo do gato, a virada de chave. A batalha não é entre as suas duas cartas e as duas cartas do oponente. Não mesmo. É entre o seu exército de mãos possíveis, o seu range, contra o exército dele. Pensar assim muda tudo. E isso aqui ilustra de forma brilhante a maior vantagem estratégica que existe no pôquer. Ter posição é como lutar do alto de uma colina, sabe? Vendo todos os movimentos do inimigo antes de decidir como vai ser o seu ataque. Informação é poder puro. É fundamental entender isso. Fichas não são só pontos num placar. Elas são a sua munição para lutar. Cada ficha gasta sem um plano claro, seja para extrair valor ou forçar um recuo, é munição jogada fora que pode, lá na frente, custar a guerra inteira. Agora sim, vamos para a primeira fase do combate, a mobilização pré-flop. É aqui que a gente decide quais batalhas valem a pena lutar, antes mesmo do campo de batalha principal, o flop ser revelado. Essa árvore de decisão é basicamente o nosso protocolo de mobilização. Funciona assim. Primeiro passo, a gente avalia a nossa posição, o nosso território, isso vai definir o tamanho do exército que a gente pode mobilizar. Segundo passo, a gente confere. Essa mão específica faz parte do exército que planejamos enviar? Se a resposta for sim, a gente avança para o terceiro passo, que é analisar a ação inimiga. A partir daí, escolhemos a manobra. Abrir o ataque, isolar um alvo mais fraco ou contra-atacar com um tray bet. E tudo isso nos leva ao checkpoint mais importante de todos, o passo 4. Se a resposta para essa pergunta for não, a missão tem que ser abortada. Simples assim. Entrar uma mão sem ter um plano para as próximas etapas é o mesmo que mandar as tropas direto para uma emboscada. E então, o flop vira. Agora sim, esse é o campo de batalha principal. É aqui que os planos iniciais são testados de verdade e o conflito começa para valer. A vantagem pode mudar de lado num piscar de olhos. O fascinante aqui é como o terreno, ou seja, a textura do board, dita completamente a tática. Num board seco, o campo está aberto. Isso favorece o agressor inicial, que pode continuar pressionando com a famosa C-bet com muita frequência. Agora, num board conectado, o terreno é perigoso, cheio de possíveis armadilhas para todo mundo. A estratégia muda na hora. Cautela e ataques muito mais seletivos. Com o terreno já mapeado, a gente executa as táticas de combate. Primeiro, a visão do general. Nosso exército como um todo está mais forte nesse terreno? Se sim, a gente pressiona. Se não, recua. Segundo, a ação da unidade específica. A nossa mão é forte o suficiente para um ataque grande por valor ou é melhor uma aposta menor, só para controlar a situação? E terceiro, a guerra psicológica. É hora de procurar brechas para blefar, atacar quando o inimigo parece fraco ou quando a gente tem projetos que podem melhorar. E aqui vai outro checkpoint crítico. A história que a gente conta com as apostas precisa fazer sentido, precisa ser coerente. Um ataque todo confuso, sem pé nem cabeça, é muito fácil de ser neutralizado por um oponente que está prestando atenção. Vamos avançar para ver como isso se desenrola. O turn. O turn é o momento crucial da batalha. É aqui que as vantagens são consolidadas e o caminho para a vitória é traçado. Ou, claro, onde uma defesa bem-sucedida pode virar o jogo completamente. A carta do turn muda o campo de batalha. Então, a primeira pergunta é: ela ajudou o nosso exército ou do inimigo? Isso vai ditar se a gente continua pressionando ou se pisa no freio. A gente observa o oponente. Ele mostrou fraqueza? É a deixa para um segundo ataque, o famoso double barrel. Apareceu uma carta assustadora? Ótimo! Dá para usar isso para explorar o medo do adversário. E o mais importante de tudo, cada movimento aqui já tem que antecipar o plano para o golpe final lá no river. E aqui está uma das falhas estratégicas mais fatais que existem. Chegar no turn sem um plano claro para o river, não importa a carta que bata, é a mesma coisa que entregar o mapa e o comando da sua tropa direto nas mãos do oponente. E chegamos ao fim. O river. Esse é o confronto final. Não tem mais carta para vir. A munição já está na mesa.
É aqui que a guerra é vencida ou perdida. Ponto final. No Rio, toda aquela complexidade se resume a uma decisão, binária e brutal. Cada ação tem uma de duas missões: ou extrair o máximo de munição do inimigo com uma mão forte, ou forçar a rendição dele com um blefe. É um ou outro. O protocolo de ataque é lógico e implacável. Se a gente tem valor, a pergunta é: uma mão pior vai pagar a nossa aposta? Se sim, a ordem é velho bet. Se não temos valor, a pergunta muda: uma mão melhor vai largar se a gente apostar? Se sim, a ordem é bluff. E se o inimigo que aposta? A análise é fria. Nossa mão vence a maior parte do exército dele? Se sim, a gente paga. Parece simples na teoria, né? Mas exige uma disciplina absurda na execução. E este é o pecado capital no River. Pagar só para ver, por curiosidade, é o equivalente a se render. É queimar munição preciosa e entregar valor de bandeja para o inimigo sem nenhum ganho estratégico. É um erro proibido. Bom, agora que a gente já cobriu as táticas em cada fase da batalha, vamos falar da parte mais importante: a mentalidade. O código de conduta de um general de elite na mesa de pôquer. Esse é o código, o resumo do combate. Entrar na batalha só se tiver um plano. Pressionar o ataque quando se tem a vantagem. Controlar o pote quando não se tem uma vantagem clara, um edge. Extrair valor sem piedade. E, talvez o mais crucial de todos, saber a hora de recuar, de foldar, sem deixar o ego atrapalhar. Isso nos leva ao estado mental ideal para jogar, o modo máquina. As decisões são baseadas em lógica, em frequência e não em sentimento. A execução é fria, desapegada. O resultado de uma única batalha não importa. A única lei que vale é o valor esperado, o famoso EV, no longo prazo. Tudo isso que a gente conversou leva a uma reflexão final. Há uma única pergunta que realmente separa os jogadores medianos, os soldados, dos verdadeiros generais da elite do pôquer. E a pergunta é essa: quem está no comando das decisões? O soldado que só consegue enxergar as duas cartas que tem na mão, ou o general que comanda exércitos inteiros, que enxerga o campo de batalha completo e joga contra o range do oponente? A resposta define o resultado da guerra.